acompanhava. Só que ele notou que, à medida que ele crescia, o índiozinho também crescia. Então, nesse caso, a casa espírita vai orientar, vai explicar. A criança tem essa facilidade, porque sendo esse espírito antigo, traz alguma rememoração do seu passado, alguma lembrança. E a fase infantil ainda propicia que o espírito da criança tenha um contato maior com o mundo espiritual. À medida que a criança vai crescendo, isso vai aos poucos desaparecendo. Pode ressurgir na adolescência ou não. Tudo depende de cada caso, porque cada caso é um caso. Nós temos que analisar. Agora, o que acontece, então, com essa criança é que na casa espírita os pais vão ser orientados, vão receber as explicações necessárias, os pais não devem ficar amedrontados. Quando o pai ou a mãe tem uma ideia de, se a criança está dizendo assim, eu vejo uma velhinha, eu vejo um velhinho, às vezes eles têm ideia de trazer um álbum das fotografias antigas. E aí a criança vai dizer, eu vejo esse vovozinho aqui, ou eu vejo essa velhinha aqui. E às vezes é uma avó, do pai, da mãe, um antepassado qualquer. Então fica constatado que é realmente um espírito que a criança está vendo. E depois, na casa espírita, toda a orientação vai ser dada. É muito importante isso para que os pais não fiquem aflitos, angustiados, achando que a criança traz um distúrbio mental, quando é uma coisa natural, quando é uma coisa espontânea. Nós temos um livro a respeito desse assunto, que foi lançado agora, há um ano. O título do livro é Mediunidade e Obsessão em Criança. Nós estamos abordando esse tema exatamente para atender aqueles que estão buscando respostas sobre este tema. Foi lançado pela editora Didier, que é lá de Votuporanga. Sabe, Delmar, muitas pessoas, quando acontece isso com os filhos, têm a ideia que os filhos estão na idade da fantasia, da mentira, da ilusão, e muitas vezes não percebe. Outras já acham que a criança tem um dom muito especial, que precisa ver o que é isso, se essa criatura, como é que vai ser. Então, há muita desinformação a respeito. Por isso que nem sempre você levar para o psicólogo, que é a idade da mitologia, que muitas pessoas vão falar, a idade da fantasia da criança, pode se levar, claro, deve se levar. Mas não pode deixar de lado também a doutrina espírita, correto? Então, nem um polo, nem nenhum outro. Então, em alguns casos, né, precisa ser bem verificado, porque Com às vezes a certeza. fantasia não é fantasia, realmente é uma mediunidade. E porque a psicologia idolatrar admite isso. a transpessoal... Não, a psicologia admite que a criança possa ter um amiguinho imaginário. Sim. Né? Ela admite os assim. mitos e as fantasias. Só a transpessoal já leva em conta os estados ampliados de consciência, não é? Então, nem um polo de desqualificar o que é... isso claro, não é nada, não, isso não serve. Isso não é, e também nem o outro de colocar já essa criança num pedestal. Nossa, essa criança tem um dom... É um missionário. É um missionário. Tem um dom Isso, é um missionário. Isso. Então, nesse caso Bom também, senso. é bom nós lembrarmos, você falou em psicologia transpessoal, que é muito importante essa abertura que ela está trazendo para as criaturas, porque ela admite a mediunidade, admite inclusive a possessão de espíritos inferiores sobre as pessoas e admite, logicamente, a mediunidade desde a infância até qualquer outra fase. Só que você falou uma coisa muito importante, que não é no ambiente do consultório de psicologia, porque eu vejo isso lá no consultório, no Instituto Evoluir, né? Então, sabe um lugar para cada coisa é seu lugar? É verdade. É muito importante, porque quando chega um quadro infantil, nós temos atendimentos infantis, quando chega que há essa observação, porque com pouco tempo a mãe fala, a criança fala, você já percebe. Então, se há necessidade dos dois atendimentos, que se faça o atendimento psicológico ou psicopedagógico, enfim, de ludoterapia, mas que se oriente também a busca de orientação na casa espírita. Isso é muito importante. É porque às vezes pode trazer um pouco de sofrimento para a criança. Isso. E aí o psicólogo vai ajudar muito. Nesse ponto, mas sabendo bem essa questão dos limites. Isso é muito importante, porque muitas vezes é uma questão mesmo da casa espírita. Outras vezes, como você disse, se isso afetou muito a dinâmica familiar, porque às vezes entram todos em alvoroço, desestrutura-se a família, aí sim, então, um atendimento em ambos ambientes vai favorecer o conjunto.
Mas sabe o que eu estava aqui lembrando, Zé Maria? No primeiro bloco, você falou a respeito do intercâmbio mediúnico, como funciona a mediunidade. E você deu um exemplo e você falou da questão do perispírito. E para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo e que não têm essa informação, o que é perispírito? Ah, tá certo. Bom, o perispírito é o envolvimento fluídico ou é a vestimenta do espírito. É através do perispírito que as criaturas observam as aparições, que tem as visões, que tem esse tipo, não é, como aconteceram a aparição de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Medjugorje e outras aparições, é exatamente através do perispírito que eles mostram-se, que é a vestimenta do espírito. E essa vestimenta, de acordo com a doutrina espírita, ela é fluídica de uma matéria, mas num estado quintessenciado de matéria, ainda é matéria, pode-se perceber, pode-se mensurar, pode-se medir, pode-se pesar, tá certo? Mas é por intermédio dela que se observa esses fenômenos, tá certo? É isso que é o perispírito. Me perdoe os telespectadores. E a pessoa que quer ser médium, ela pode ser por ela mesma? Temos que ter cuidado quanto a isso, porque ninguém deve forçar. Esse ponto aí é nevrálgico, porque às vezes a pessoa acha muito bonito. Ah, quem me dera ser como Chico Xavier, escrever mais de 400 livros, ou como Divaldo Franco, viajar pelo mundo pregando. Mas acontece que não se pode forçar uma aptidão que a pessoa não apresente. Não se pode fabricar o médium. Não se pode, por exemplo, porque a pessoa chega numa casa espírita e diz que eu tenho dor de cabeça, eu tenho pesadelos. Ah, você é médium, então vai para a reunião mediúnica. E aí nós estaremos forçando uma coisa que, na verdade, não é a realidade daquela criatura. E mesmo porque, sendo uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de espiritismo e de mecanismos da mediunidade, como que ela vai contribuir, ou participar, ou exercitar algo que ela nem tem? Então não se pode forçar, não se consegue de uma forma assim, por mais que a pessoa pense, peça e tenha vontade, não vai conseguir. Agora, há um outro lado que é muito interessante, que às vezes a pessoa apresenta já os indícios da mediunidade, mas ela não quer aceitar. Às vezes, nós atendemos pessoas no centro espírita que dizem assim, eu vejo espíritos, os espíritos estão se manifestando por meu intermédio, mas eu não quero isso, eu não quero ser médium. E eu também não quero seguir essa questão da mediunidade. E nós falamos com a pessoa com toda a naturalidade. Não, você não precisa, ninguém é obrigado a ser médium. Ninguém é obrigado, forçado a participar de um centro espírita, de uma reunião, de estudo ou qualquer coisa. Se você se sente bem, se esta faculdade mediúnica não está assim se apresentando de uma forma muito intensa, nesse caso você pode trabalhar na sua religião, no seu templo que você frequenta. O importante é fazer o bem. Isso pode canalizar, né? O importante é canalizar essa sua potencialidade para o bem. Agora, aí tem um porém. Se, no caso, esse potencial mediúnico vai cada vez mais se intensificando, aí sim, a pessoa tem que tomar uma posição, porque ela pode ficar à mercê de espíritos atrasados, ela pode sentir determinados sintomas que vão trazer para ela, nesse caso sim, prejuízos. Então, o exercício da mediunidade é benéfico. Agora, quando a pessoa não quer, se fecha, se revolta, aí já traz problema. Então, se os indícios são, vamos dizer, leves, a pessoa pode ter a vida normal. Sim. E trabalhar isso no campo do altruísmo, de ajudar o próximo, de ajudar crianças, enfim, ela canalizou isso. Então, não se pode forçar. Toda vez que você força esse tipo de coisa, de um modo geral, você está sujeito a os tais dos chamados animismo ou mistificação, né? Porque você é induzido, você é, de certa forma, instigado a exercitar algo que você não possui, e é claro que para não desapontar, você termina, não é? E, igual o filme Ghost, que apresenta lá, também, né? Às vezes a mulher lá não estava sentindo nada e ela dizia que estava sentindo.
tá certo? Estava percebendo, É. né, os espíritos. Percebendo os espíritos. Muito obrigada.